Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma videoaula de matemática. No vídeo de hoje, daremos continuidade às nossas aulas de matemática, onde iremos ver um passo a passo de como construir o gráfico de uma função homógrafa. Para tal, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações para que o YouTube não esqueça de entregar os meus vídeos. Bom, vamos a isso. Então, uma função homógrafa é basicamente uma função que se apresenta na forma f de x igual a x mais b sobre cx mais d. Isto é uma função homógrafa. Bom, como podem ver, trago aqui um exercício para nós podermos ver como é que é construir o gráfico de uma função homógrafa na prática. A primeira coisa que nós temos que fazer para construir o gráfico de uma função homógrafa é calcular o domínio da função. Então, primeiro aqui vamos calcular o domínio. Então, nós temos que lembrar o que é o domínio de uma função. O domínio de uma função é o conjunto de todos os números reais que a variável x pode assumir. Para este caso aqui, uma vez que trata-se de uma expressão algébrica racional, o domínio deve ser todos os valores de x que façam com que o denominador seja diferente de zero. Ou seja, para calcular o domínio, apenas precisamos nos focar nessa parte aqui. Então, vamos dizer que o x menos 3 deve ser diferente de zero, onde o x deve ser diferente de 3, porque passamos este 3 para o segundo membro. Nosso objetivo é achar os valores de x que são diferentes de 3. Então, esse é o domínio da função. Então, representando isso em forma de solução, temos que o domínio da função é o conjunto de todos os números reais, ou seja, x pertence a R sem incluir o número 3. Porque se nós colocarmos o número 3 no lugar de x, o número 3 vai fazer com que o denominador seja zero. Isso aí não pode acontecer. O segundo ponto que nós temos que calcular para esboçar o gráfico de uma função homógrafa são aqui os zeros da função. Temos aqui os zeros da função. Zeros da função. Basta pegarmos a função e igualar ela a zero. Então, nós temos aqui a função f de x igual a 2x mais 4 sobre x menos 3. Então, o que nós temos que fazer é fazer 2x mais 4 sobre x menos 3, igualar isto tudo a zero. Então, vamos aqui fazer produtos meios igual a produtos extremos. O que nós vamos fazer é multiplicar esse x menos 3 com zero, ou seja, vamos passar esse x menos 3 a multiplicar com zero, que por sua vez vai dar zero. Então, na verdade, nós temos aqui 2x mais 4, sendo aqui igual a zero. Onde, de seguida, vamos passar este 4 para o segundo membro, que vai ficar negativo. Então, vamos ficar com 2x, sendo igual aqui a menos 4. Que, por sua vez, o x vai ser igual a menos 4 sobre 2. Porque aqui, este 2 está a multiplicar, quando vai passar para o segundo membro, vai dividir. Então, vamos ficar com x sendo igual a menos 2. Então, já calculamos o domínio, já calculamos os zeros da função. Agora o próximo passo é calcular a ordenada na origem. Então vamos aqui calcular a ordenada na origem. Então, a ordenada na origem é o valor do y quando x é zero. Ou seja, é só pegarmos a função f de x e onde temos x substituir por zero. Então, nós na verdade queremos aqui o f de zero. Então, f de zero vai ser igual, traçamos a linha de fração, 2 vezes 0 mais 4 sobre 0 menos 3, onde o f de zero vai ser aqui igual a 4
sobre menos 3, que por sua vez vai dar menos 4 sobre 3. Então, a ordenada na origem é aqui, menos 4 sobre 3. O próximo passo é calcular as assímtotas, que é, na verdade, o penúltimo passo. Então, passo número 4, assímtotas. Primeiro temos que lembrar que assímtotas são retas, nas quais o gráfico, ou seja, as curvas do nosso gráfico, vão se aproximar dessas retas, mas sem nunca tocá-las. Então, num gráfico, geralmente, podemos ter assímtotas horizontais, podemos ter assímtotas verticais e assímtotas oblíquas. Mas o caso de assímtotas oblíquas não é o nosso caso aqui. Por nosso caso aqui, nós só vamos nos focar nas assímtotas horizontais e verticais. Assímtota horizontal e vertical. Então, a assímtota horizontal é, na verdade, y igual a A sobre C. Então, basicamente, nós vamos levar os valores de A e o valor de C. Olhando para esta fórmula aqui, esta forma da equação, podemos aqui extrair os valores de A, B, C e D. O valor de A é basicamente o número 2 aqui. Então, na verdade, nós temos que y é igual a 2, o valor de A é este que está ligado ao x no numerador, o valor de C é o que está ligado ao x no denominador. Então, na verdade, é igual a y sobre 1, porque o valor de C é 1. Então, temos que y é igual a 2 sobre 1, que por sua vez é igual a 2. Então, a assímtota horizontal é y igual a 2. E depois temos aqui a assímtota vertical. A assímtota vertical são os zeros do denominador. São os zeros do denominador. Então, vamos pegar aqui basicamente o denominador, que é x mais 3, aliás, x menos 3, e igualar aqui a zero. Então, vamos ter aqui que o x é igual a 3. Esta é a assímtota vertical. E por fim, vamos aqui esboçar o gráfico da função. Vamos aqui esboçar o gráfico da função homógrafa. Então, vou separar esse espaço aqui para esboçarmos o gráfico da função. Então, temos basicamente duas retas. Temos aqui o eixo dos y e aqui temos o eixo do x. Então, aqui temos menos 3, menos 2, menos 1. Deste lado temos 1, 2, 3. Aqui é o eixo do x. Deste lado temos o eixo dos y. Então, aqui temos 1, 2, não, escrevi 3, é 2. 2, aqui temos 3, aqui temos menos 1, menos 2 e menos 3. Então, primeiro vamos aqui definir as assímtotas. Vou usar uma cor diferente. Assímtota horizontal é o y igual a 2. Então, temos aqui uma assímtota horizontal. Depois temos a assímtota vertical, que é o x igual a 3. Então, aqui temos essa outra reta aqui. Então, depois disso, vamos aqui identificar a ordenada na origem e os zeros da função. Praticamente o que nós estamos a fazer é o processo reverso. Ao esboçar o gráfico da função, estamos a fazer o inverso daquilo que nós fizemos praticamente. Então agora vamos identificar a ordenada na origem, que é menos 4 sobre 3.
Então temos aqui menos 4. Então menos 4 sobre 3 está mais ou menos aqui. E o zero da função é x igual a menos 2, então está mais ou menos, está exatamente aqui. Então menos 4 sobre 3 é este aqui. Então ao esboçar o nosso gráfico, como é que isso vai ser? Vamos praticamente traçar o gráfico da função de acordo. Vamos praticamente traçar o gráfico da função de acordo com os pontos que vão ser intersetados pelo gráfico e de acordo com as assímtotas. Então, a assíntota é uma reta na qual o gráfico nunca toca. Então, na verdade, o que vai acontecer é que o nosso gráfico virá assim. De menos infinito, vai tocar o zero da função, vai tocar a ordenada na origem e vai continuar até ao mais infinito. Nesta assíntota aqui também, sem nunca tocar esta reta aqui. O mesmo vai acontecer para este lado aqui. O gráfico está a decrescer, então ele vem decrescendo. De novo aqui vamos ter o gráfico a decrescer para este lado aqui, vai continuar até ao mais infinito, sem nunca tocar as assímtotas. Então, basicamente o gráfico desta função homógrafa é mais ou menos assim. É claro que não saiu tão bem, mas resumindo, é basicamente isso aqui. O gráfico ia aparecer dessa maneira aqui. Então teríamos algo mais ou menos assim. Teríamos aqui as assímtotas. E deste lado aqui também teríamos o gráfico. Aqui o eixo do y e aqui temos o eixo do x. Então, recapitulando, para construir o gráfico de uma função homógrafa, os passos são basicamente estes. Primeiro, vamos aqui calcular o domínio da função, de seguida vamos calcular os zeros da função. O próximo passo, calcular a ordenada na origem e por fim, sendo a penúltima fase, calcular as assímtotas. Para o caso da assíntota horizontal, a assíntota é y igual a sobre c e a assíntota vertical são os zeros do denominador. Então, depois disso é quando já esboçamos o gráfico. Então, temos algo mais ou menos assim. Então, ao esboçar o gráfico, praticamente nós fizemos o processo reverso. Primeiro definimos as assímtotas, de seguida a ordenada na origem e os zeros da função. E o domínio, como podem ver, é o conjunto de todos os números reais sem incluir o número 3. O gráfico nunca toca o número 3. E ao mesmo tempo ele é uma assíntota. Então é basicamente isso. Bom, a nossa videoaula termina por aqui. Espero que tenham gostado e caso tenham alguma dúvida, peço para que coloquem nos comentários. Até no próximo vídeo.